Bem-vindo ao Conexão IA, o podcast onde tecnologia, finanças e geopolítica se encontram com humor e inteligência. Aqui, todo o conteúdo é criado 100% por inteligência artificial, trazendo debates, entrevistas e análises únicas sobre o mundo atual, o futuro e o passado. Ouça agora o episódio de hoje. E aí, galera? Mais um dia, né? Mais um algoritmo querendo dominar o mundo. De volta aqui com a gente no Conexão IA, tentando entender esse futuro, sei lá, parece até um episódio de Black Mirror. É isso aí, gente. Hoje a gente vai mergulhar nas ideias desse profeta aí do apocalipse tecnológico, Yuval Noah Harari. Preparem o café, o pão de queijo e a mente, viu? Porque a conversa vai ser profunda. O Harari, né? Aquele cara que vende mais livro que coxinha na feira. E adora falar sobre como a inteligência artificial vai mudar tudo, inclusive, sei lá, talvez até a nossa profissão, né? Será que a gente devia estar com medo? Olha, medo é um bom conselheiro, viu? Mas, brincadeiras à parte, o Harari tem um ponto interessante quando ele fala da IA como uma inteligência alienígena, não tá falando de IT, claro, mas de uma forma de pensar completamente, sei lá, diferente da nossa. A IA não tem boleto para pagar, não precisa dormir, não se importa com o resultado do jogo do galo. É basicamente um ser superior, né? Exatamente. E essa diferença só alienígena é o que coloca a gente em uma posição assim delicada. Pensa bem, nós, humanos, a gente é movido por emoções, por instinto, crenças. A IA não, ela opera com base em lógica, em dados, algoritmos. E o problema é que a gente está alimentando essa IA com um monte de informação, sei lá, duvidosa, né? Fake news, memes, textão no Twitter. Será que a gente está criando um monstro? É um risco real. A IA aprende com os dados que a gente fornece. Se a gente alimenta ela com informações, sei lá, distorcidas, com ideologias extremistas, com discurso de ódio, a IA pode acabar reproduzindo tudo isso. Ou seja, a culpa no final das contas é nossa, né? A gente que está ensinando a IA a ser do mal. De certa forma, sim. A responsabilidade pelo futuro da IA é nossa. A gente precisa ter mais cuidado com a informação que a gente consome, que a gente compartilha. A gente precisa ter senso crítico, buscar fontes confiáveis e, principalmente, discernimento para separar o joio do trigo. Falando em joio e trigo, o Harari também fala sobre a burocracia da IA, né? Essa ideia de que os algoritmos vão controlar tudo na nossa vida, desde o empréstimo do banco até a vaga de emprego. Exatamente. E o problema é que essa burocracia da IA pode ser opaca, difícil de entender e ainda mais difícil de contestar. Imagina um algoritmo negando o seu pedido de crédito, sem você saber o motivo. Ou um algoritmo te excluindo de uma seleção de emprego, sem te dar a chance de se defender. Tipo, a gente vira refém da máquina, né? Sem direito ao advogado, sem direito à apelação. E o pior é que a gente nem sabe como essa máquina funciona, como ela toma as decisões. É um cenário preocupante. E é por isso que a gente precisa lutar por transparência, por mecanismos de controle, por leis que garantam que a IA seja usada de forma justa, ética. Mas quem vai criar essas leis? Quem vai controlar a IA? Os políticos. Aí é que está o problema. Os políticos, muitas vezes, eles estão mais preocupados com seus próprios interesses do que com o bem da sociedade. E a IA pode se tornar uma ferramenta poderosa nas mãos de políticos corruptos ou autoritários. Tipo, imagina um político usando a IA para manipular eleições, para censurar a imprensa, para perseguir seus adversários. É de arrepiar os cabelos, né? Com certeza. A gente precisa ter cuidado para que a IA não seja usada para minar a democracia, para restringir as liberdades individuais, para concentrar poder nas mãos de poucos. E o Harari também fala sobre o perigo da IA explorar a nossa intimidade, né? Essa ideia de que os algoritmos podem nos manipular, nos controlar, nos fazer de marionetes. Pois é. A IA está ficando cada vez mais sofisticada em entender as emoções humanas, em prever nossos comportamentos e nos oferecer exatamente o que a gente quer, na hora que a gente quer. E isso pode ser usado para nos manipular, para nos viciar, para nos tornar dependentes da tecnologia. É como se a IA fosse um vendedor de carro muito esperto, né? Te oferecendo um cafezinho, te elogiando, te mostrando todas as vantagens do produto. Até você acabar assinando o contrato sem pensar direito. Exatamente. A IA pode ser usada para nos seduzir, para nos persuadir, para nos fazer agir contra os nossos próprios interesses. E a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa desenvolver o nosso senso crítico. A gente precisa ter discernimento para não cair nas armadilhas da IA. Mas e aí? Qual é a solução? A gente desliga todos os computadores e volta a viver na era da pedra. Calma, não precisa ser tão radical. A tecnologia é uma ferramenta poderosa e a IA tem um potencial enorme para melhorar as nossas vidas. Mas a gente precisa usar a IA com sabedoria, com ética, com responsabilidade. Tipo, a gente precisa ser o chefão da IA, né? Ditar as regras, controlar o jogo, garantir que a IA trabalhe para o nosso bem e não o contrário. Exatamente. A gente precisa ter uma postura ativa em relação à IA. A gente precisa participar do debate público. A gente precisa exigir dos nossos governantes que criem leis e regulamentações para uso responsável da IA.
A gente precisa educar as novas gerações para que elas usem a IA de forma consciente e ética. E o Harari também fala sobre a importância de desacelerar o desenvolvimento da IA, né? Ele diz que a gente está correndo demais. Que a gente precisa dar um passo para trás e pensar nas consequências. É verdade, a gente está desenvolvendo a IA numa velocidade assim, assustadora, sem ter tempo para refletir sobre as implicações éticas, sociais. E isso pode ser perigoso. A gente pode acabar criando problemas que a gente não vai conseguir resolver. Tipo, tá criando um foguete sem saber pilotar, né? E se a gente perder o controle, pode ser um desastre. Exatamente, a gente precisa ter mais cautela, a gente precisa ter mais sabedoria, a gente precisa ter mais responsabilidade no desenvolvimento da IA. A gente precisa garantir que a IA seja usada para o bem da humanidade e não para o mal. E o Harari propõe uma solução bem radical para isso, né? O tal do jejum de informação. Basicamente, se desconectar de tudo por um tempo. Dar um tempo para a mente, se reconectar com a realidade. É uma ideia interessante. E que faz muito sentido no mundo, assim, hiperconectado em que a gente vive. A gente está constantemente bombardeado por informação, por notificações, por estímulos visuais e sonoros. E isso pode ser exaustivo para a mente. Pode nos levar a um estado de ansiedade e estresse crônico. Tipo, a gente precisa dar um reset na mente, né? Desligar o celular, fechar o notebook, ir para um lugar tranquilo, respirar puro, ouvir os passarinhos cantando. Exatamente. O jejum de informação pode ser uma forma da gente se desconectar do mundo virtual e se reconectar com o mundo real, com a natureza, com nós mesmos. E isso pode nos ajudar a ter mais clareza mental, a ter mais criatividade, a ter mais paz interior. Talvez o Harari seja certo. De repente a gente precisa de um pouco de silêncio para entender essa revolução tecnológica que está acontecendo. Quem sabe a gente não volta dessa experiência com uma nova perspectiva, né? Quem sabe? O importante é a gente estar aberto a novas ideias, a novas formas de pensar, a novas formas de viver. O futuro da IA é incerto, mas a gente pode escolher o caminho que a gente quer seguir. E por falar em escolher o caminho, que tal a gente dar uma pausa para um recado dos nossos amigos da Insider? Eles têm uma solução perfeita para quem quer se sentir confortável e confiante nesse mundo cada vez mais tecnológico. Com certeza. As camisetas da Insider são uma combinação perfeita de tecnologia e estilo. Elas são feitas com tecidos inteligentes que se adaptam ao seu corpo, te deixando livre para se movimentar e se concentrar no que realmente importa. E o melhor é que as camisetas da Insider são super discretas, perfeitas para quem quer manter um visual elegante e moderno, sem abrir mão do conforto e da praticidade. Acesse o link na descrição do episódio e confira as ofertas da Insider. Você vai se surpreender com a qualidade, a tecnologia das camisetas e o melhor, vai se sentir confiante e confortável em qualquer situação. Valeu, Insider. Agora, voltando ao nosso papo cabeça com o Harari. Ele também coloca um ponto importante, né, sobre a cultura. Com essa IA avançando, ele prevê que a gente pode estar caminhando para uma era de cultura não humana. Tipo, as máquinas vão começar a compor músicas, escrever livros, pintar quadros. Vão ter a própria Bienal com robôs discutindo arte moderna. Mais ou menos por aí. A IA já está demonstrando uma capacidade criativa assim, impressionante. E não é difícil imaginar que em breve ela vai produzir obras de arte que rivalizam com as criações humanas. E a gente vira o quê? Consumidores passivos de uma cultura criada por máquinas. Esse é o perigo. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode acabar perdendo a nossa própria voz, a nossa capacidade de criar, de inovar. A gente pode se tornar dependente da IA para tudo, inclusive para nossa cultura. E como a gente escapa dessa matrix cultural, hein? A gente precisa ter consciência do poder da IA, mas não se deixar dominar por ela. A gente precisa usar a nossa inteligência humana, a nossa criatividade, a nossa capacidade de pensar criticamente para garantir que a IA seja usada para o bem da humanidade e da nossa cultura. Tipo, a gente precisa ser o curador da IA, né? Escolher o que entra no modelo da cultura humana e o que fica de fora. Exatamente, a gente precisa ter um papel ativo na construção da cultura na era da IA. A gente precisa incentivar a criatividade humana. A gente precisa valorizar a arte e a cultura que expressam a nossa identidade, a nossa história, os nossos valores. E falando em valores, o Harari também levanta a bola sobre como a IA pode ser usada tanto para fortalecer quanto para destruir a democracia, né? Sim, a IA pode ser uma faca de dois gumes, né? Por um lado, ela pode aumentar a transparência dos governos, facilitar a participação dos cidadãos e ajudar a combater a corrupção. Mas, por outro lado, ela pode ser usada para censurar, vigiar e controlar a população, como a gente já vê em alguns países. É tipo, imagina a IA sendo usada para espalhar fake news, manipular eleições, perseguir opositores políticos. É um pesadelo, né? Com certeza. A gente precisa estar atento a esses perigos. A gente precisa garantir que a IA seja usada para fortalecer a democracia e não para destruí-la. E como a gente faz isso? Coloca um chip de democracia na IA. A solução não é tão simples. A gente precisa de leis, de regulamentações, de mecanismos de controle. Para garantir que a IA seja usada de forma ética e responsável na política, a gente precisa de instituições fortes, independentes, que fiscalizem o uso da IA, que garantam a transparência, a accountability. Ou seja, a gente precisa de um xerife
para controlar essa IA na política, né? Senão ela vira o bandido da história. Exatamente. A gente precisa ter cuidado para que a IA não seja usada para concentrar poder nas mãos de poucos, para criar regimes autoritários, para silenciar as vozes dissidentes. E a gente, como cidadãos? Qual é o nosso papel nessa história? A gente precisa se informar, se engajar, participar do debate público. A gente precisa pressionar os nossos representantes a criarem leis e políticas que protejam a democracia na era da IA. A gente precisa ser vigilante, denunciar os abusos, defender os nossos direitos. Ou seja, a gente precisa ser o cão de guarda da democracia, né? Latir para cima de qualquer político que tentar usar a IA para dar golpe. É mais ou menos isso. A gente precisa defender a nossa liberdade, a nossa democracia, os nossos valores. A gente precisa garantir que a IA seja usada para o bem da humanidade e não para o mal. E no meio dessa revolução tecnológica toda, o Harari nos lembra que a gente precisa desacelerar um pouco, né? Dar um tempo para a mente, se conectar com a gente mesmo. Exatamente. Ele fala sobre a importância da meditação, do jejum de informação, de se desconectar do mundo virtual e se reconectar com o mundo real. Tipo, a gente precisa desligar o celular, fechar o notebook e meditar numa caverna no Himalaia. Não precisa ser tão radical, mas a gente precisa encontrar um equilíbrio. A gente precisa dar um tempo para a mente, se conectar com a natureza, com os nossos amigos e familiares, com as coisas simples da vida. Tipo, fazer um churrasco com a galera, jogar a conversa fora, tomar uma cerveja gelada, sem ficar checando o celular a cada 5 minutos. Exatamente. A gente precisa se reconectar com a nossa humanidade, com os nossos valores, com as coisas que realmente importam na vida. E no final das contas, o Harari nos convida a repensar o sentido da vida na era da IA, né? Qual é o nosso papel nesse mundo cada vez mais tecnológico? Qual é o nosso propósito? Ele nos convida a refletir sobre o que nos torna humanos, sobre o que realmente importa pra gente, sobre o que a gente quer deixar de legado para as futuras gerações. Ou seja, a gente precisa se perguntar qual é a nossa missão nesse planeta. Exatamente. A gente precisa encontrar um sentido para a nossa vida que vá além do trabalho, do consumo, das redes sociais. A gente precisa se conectar com algo maior que nós mesmos, com a nossa família, com a nossa comunidade, com a nossa fé, com a nossa arte, com a nossa natureza. A IA pode ser uma ferramenta poderosa, mas ela não pode substituir a nossa humanidade. A gente precisa ter cuidado para não se tornar escravo da tecnologia, né? Com certeza. A gente precisa usar a IA a nosso favor e não do contrário. A gente precisa usar a IA para melhorar a nossa vida, para resolver problemas, para criar um futuro melhor para todos. E o Harari também nos lembra que a gente tem o poder de moldar o futuro da IA, né? A gente pode escolher o caminho que a gente quer seguir. Exatamente. A IA não é um destino inevitável. É uma escolha que a gente faz a cada dia. A gente pode escolher usar a IA pro bem ou pro mal para construir um futuro melhor ou um futuro pior. Tipo, a gente tá no volante da EA, né? A gente decide para onde a gente quer ir. Exatamente. A gente tem o poder de criar o futuro que a gente quer. Mas a gente precisa agir com responsabilidade, com consciência, com coragem. A gente precisa usar a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa compaixão para construir um futuro em que a IA seja uma força para o bem da humanidade. E como a gente coloca tudo isso em prática? A gente já está no meio dessa revolução da IA. O futuro já chegou. E agora? O Harari fala, né, da importância da educação. Conscientização. As pessoas precisam entender o que é a IA, como ela funciona, quais são os seus benefícios, seus riscos, e essa educação precisa começar cedo. Nas escolas, nas universidades, nas famílias. Tipo, a gente precisa ensinar as crianças a programar robôs com valores éticos. É mais ou menos por aí. A gente precisa ensinar as novas gerações a pensar, né, criticamente, sobre a IA, a questionar os seus usos, imaginar suas consequências. A gente precisa formar cidadãos conscientes, engajados, que participem do debate público, que ajudem a moldar o futuro da IA. E além da educação, o que mais que a gente pode fazer? Criar um sindicato dos robôs com direito à greve. Olha, sindicato de robôs eu não sei, mas a gente precisa de leis, regulamentações, mecanismos de controle para garantir que a IA seja usada de forma ética, responsável. Tipo um código de conduta para robôs. As leis da robótica do Asimov. Uma boa referência. A gente precisa de leis que protejam a privacidade das pessoas, que garantam a transparência no uso da IA, que previnam o uso da IA para fins, discriminatórios, perigosos. E quem vai criar essas leis? Quem vai fiscalizar o uso da IA? A responsabilidade de todos nós, né? Dos governos, das empresas, dos cientistas, dos cidadãos. A gente precisa pressionar os nossos representantes a criarem leis, políticas, que promovam o uso responsável da IA. A gente precisa exigir das empresas que desenvolvem IA, que elas adotem práticas éticas transparentes. E a gente precisa, como cidadão, se informar, se engajar, participar do debate público. Ou seja, a gente não pode ficar só assistindo de camarote, né? A gente precisa entrar em campo e jogar o jogo da IA. Exatamente. O futuro da IA está em jogo. E a gente precisa lutar por um futuro em que a IA seja usada para o bem da humanidade. E no meio dessa luta toda, o Harari nos lembra, né? Que a gente precisa manter a calma.
Não se deixar levar pelo medo, pela ansiedade, pelo pessimismo. A gente precisa ter esperança. A gente precisa ter fé na humanidade. Acreditar que a gente é capaz de construir um futuro melhor, com a IA. Mas e se a gente não conseguir controlar a IA? Se a IA se tornar mais inteligente que a gente e decidir que a gente é um vírus que precisa ser eliminado? Olha, eu não tenho bola de cristal, mas eu acredito na gente. Eu acredito que a gente é capaz de usar a IA para o bem. A IA é uma ferramenta poderosa, mas quem decide como usar somos nós. Ou seja, o futuro da IA depende da gente, né? Das escolhas que a gente faz hoje, das atitudes que a gente toma, da forma como a gente se relaciona com essa tecnologia. É isso. O futuro da IA está em nossas mãos. Cabe a nós decidir se a gente vai usar a IA para construir um futuro melhor, um futuro mais justo, um futuro mais humano para todos. E para terminar, o Harari deixa a gente com uma mensagem assim bem profunda, né? Ele diz que a IA é um espelho que reflete a nossa própria humanidade. Verdade. A IA nos mostra quem nós somos, o que a gente é capaz de fazer, o que realmente importa pra gente. A IA nos desafia, né, a sermos melhores, a usar a nossa inteligência, a nossa criatividade para construir um futuro digno da nossa humanidade. Ou seja, a IA é uma oportunidade da gente evoluir como espécie, né? Para a gente tornar mais justos, mais compassivos, mais sábios. Com certeza. A IA pode ser um catalisador da nossa evolução. Mas a gente precisa ter consciência, né? Dos nossos valores, dos nossos objetivos, do nosso propósito. A gente precisa usar a IA com sabedoria, com amor, com paixão. É isso aí, pessoal. Acho que a gente cobriu bastante coisa hoje, mergulhamos fundo nas ideias do Harari, exploramos os desafios, as oportunidades da IA e refletimos sobre o papel de cada um de nós nesse futuro que, olha, já está batendo na nossa porta. A gente espera que vocês tenham gostado dessa viagem. A gente se encontra na próxima semana com mais um Conexão IA, para a gente continuar desvendando os mistérios da inteligência artificial. E lembrem-se, a IA é uma ferramenta poderosa, mas quem decide como usar somos nós. Vamos usar a IA para o bem, para construir um futuro mais justo, mais pacífico, mais feliz para todos. Até a próxima. Ligados à conexão, papo de inovação, Bit Byte na missão e a na discussão. Geopolítica, economia, tudo na mira. Debate quente chama inteligência conspira.